Muito bem, vou continuar agora a segunda parte da apresentação para o workshop, Cidades Inteligentes e Sustentáveis. Agora, dando continuidade também da simulação da segunda parte, eu vou falar sobre o circuito de medição de temperatura. O funcionamento dele é basicamente simples. Ele possui alguns dispositivos, como sensores de temperatura. Temos aqui um visualizador também de cristal líquido. E temos aqui o nosso Arduino Uno R3, que é constituído por um microcontrolador 328P da fabricante Atmel, onde nós podemos usar os algoritmos para que possam desenvolver ali as conversões necessárias para se obter os dados que tanto precisamos, que é a temperatura. Esses três dispositivos de sensores de temperatura, eles estão no circuito com um objetivo de análise. A necessidade de fazer uma análise entre os dispositivos sensores se torna necessário para que se encontre o melhor dispositivo possível para cada determinado processo. Neste caso, para o biodigestor anaeróbico, que trabalha em um intervalo de temperatura de 30 a 100 graus Celsius, qualquer um deles aí pode ser usado. Entretanto, o sensor BS18, B20 é o mais adequado devido à sua precisão e também por causa da sua captação maior do intervalo de temperatura em relação aos demais. Porém, quando a precisão não é levada em conta, os três sensores de temperatura podem ser usados. Para o parâmetro exigido pelo processo do biodigestor anaeróbico, o dispositivo escolhido foi o DS18B20, por causa da sua precisão e sua alta captação no intervalo de temperatura, neste caso. Agora, falando do circuito de medida do potencial hidrogênio, este circuito ele também apresenta um funcionamento simples também, onde é constituído por um medidor de pH, também um visualizador de cristal líquido e também o nosso microcontrolador, onde nesse circuito também vai fazer as conversões em pH. Os níveis de sinais de entrada, que são a própria variável de entrada. Para que esse circuito possa ser possível, ser simulado, foi encontrada uma solução com relação ao sensor de pH, onde um módulo emulador ele vem sem o sensor. Então, para que fosse possível essa simulação, eu usei aqui um resistor variável por causa da sua resistividade. A resistividade é um fator importante, pois as soluções elas apresentam resistividades. Como, por exemplo, soluções que são ácidas, elas têm uma resistividade baixa, e as soluções que são alcalinas, elas apresentam resistividades altas. Com base nesse princípio físico, foi possível, então, colocar esse resistor variável para fazer essa simulação. A partir dessa aplicação desse resistor variável, nós podemos injetar na saída desse medidor de pH níveis de tensão, onde ele converte em PWM. E esse PWM também é convertido dentro do microcontrolador e através de uma função equacional que nós podemos chegar ao resultado do potencial hidrogênio, faz-se a conversão, onde nós podemos visualizar os valores no visualizador de cristal líquido, onde nos mostra, de acordo
o que foi estabelecido no algoritmo, os, os, os diferentes resultados, como informações de solução alcalina e também de solução neutra e também ácida. Para o caso do biodigestor anaeróbico, ele precisa ter um parâmetro definido pelo controle, que deve ser um pH neutro, para que se possa fazer uma boa produção e adquirir assim, o gás na mistura. Atendendo a esse ponto, que é tão essencial, é possível dar qualidade à produção do gás. Agora, falando sobre o circuito detector de gás. O funcionamento também ele não é complexo, ele é simples, onde ele é constituído nesse circuito por 3 dispositivos. Falar apenas do dispositivo detector de gás, onde, se for encontrado uma presença de gás, ele vai me enviar uma informação dizendo que existe a presença dele. Do contrário, ele me manda uma informação que não existe a presença. Esse sensor de gás, praticamente, ele trabalha da seguinte forma. A forma com que ele trabalha é que, quando ele recebe partículas de gás sobre ele, a tendência dele, como um semicondutor, é apresentar uma resistividade baixa ou, se não, uma resistividade alta. Se for uma resistividade baixa, ele é um semicondutor onde nós podemos trabalhar no circuito condicionador, de modo que ele me dê um resultado como se fosse o nível 1 ou o nível 0, com a presença ou não a presença dele. Então, esse circuito aqui, ele praticamente envia só esse nível de tensão na saída, ou 1 ou 0, é presente ou não, e o microcontrolador ele manda a mensagem no meu visualizador, indicando se existe a presença de gás ou não. Agora, falando um pouquinho mais da importância e da contribuição da simulação, é que ela, através desses sensores, ali ela apresenta uma relevância com seus resultados. E esses resultados aí são apresentar um intervalo de captação de temperatura de cada dispositivo, promove dados para análise como margem de erros em termos percentuais, permite a escolha do dispositivo com maior intervalo de captação e maior precisão nas leituras. Agora, com relação ao sensor de pH, assim como o seu módulo de temperatura, a simulação também tem seu papel importante, como apresentar grau de precisão nas leituras de funcionamento, precisão em função da temperatura, que é um ponto importante, promove também condições de escolher o dispositivo mais confiável para leituras em função da temperatura ambiente e não ambiente. Quanto ao dispositivo de detector de gás, ele também apresenta em suas captações um ponto importante através da simulação. E essa importância apresenta com precisão, uma forma de apresentar precisão nas leituras do gás em função da umidade, promove melhor também a escolha do dispositivo para uma leitura confiável em ambientes expostos à umidade, e também para a cidade inteligente e sustentável, ela traz aí uma contribuição muito boa, que é reduzir significativamente as emissões de gases de efeito estufa, promove também a autossuficiência energética, facilita a integração de tecnologias sustentáveis em infraestruturas urbanas, fornece dados em tempo real e permite ajustes imediatos fornecidos pelo sistema de monitoramento e biodigestor. Enfim, promove uma sustentabilidade e a eficiência na gestão de recursos. Trago aqui as referências para quem quiser se aprofundar. Também meus agradecimentos também à Universidade Estadual Paulista, que deu a estrutura para a realização também desse trabalho, e também para o professor Kleber Alexandre Morim, que tem dado um apoio aqui ao meu curso de mestrado em Engenharia Elétrica, na pós-graduação da Unesp. E muito obrigado a todos,